Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARM, define crimes e dá outras providências. Capítulo 1 do Sistema Nacional de Armas. Artigo 1º. O Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Artigo 2º. Ao SINARM compete: inciso 1º, identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Inciso 2º. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Inciso 3º. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Inciso 4º. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Inciso 5º. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de armas de fogo. Inciso 6º. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Inciso 7º. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Inciso 8º. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Inciso 9º. Cadastrar, mediante registro, os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Inciso 10. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Inciso 11. Informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo dos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Capítulo 2 do Registro. Artigo 3º. É obrigatório o registro de armas de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Inciso 1º. Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Inciso 2º. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Inciso 3º. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O SINARM expedirá autorização de compra de arma de fogo, após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Parágrafo 3º. A empresa que comercializar a arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente,
como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Parágrafo 4º. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Parágrafo 5º. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINAR. Parágrafo 6º. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias úteis a contar da data do requerimento do interessado. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e se gostou, deixa o like. Parágrafo 7º. O registro precário a que se refere o parágrafo 4º prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 8º. Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3º do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido, que comprove estar autorizado a portar a arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINAR. Parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta lei, para a renovação do certificado de registro de arma de fogo. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo, com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal, até a data da publicação desta lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 desta lei, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1º a 3º do caput do artigo 4º desta lei. Parágrafo 4º. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório expedido na rede mundial de computadores, internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Inciso 1º. Emissão de certificado de registro provisório pela internet com validade inicial de 90 dias. Inciso 2º. Revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Parágrafo 5º. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Capítulo 3. Do porte. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: inciso 1º, os integrantes das Forças Armadas. Inciso 2º, os integrantes dos órgãos referidos nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP. Inciso 3º. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Inciso 4º. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Inciso 5º. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Inciso 6º. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4º, e no artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. Inciso 7º. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Inciso 8º. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Inciso 9º. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo, na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Inciso 10. Os integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Inciso 11. Os tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92 da Constituição Federal, e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Parágrafo 1º. As pessoas previstas nos incisos 1º, 2º, 3º, 5º e 6º do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei, com validade de âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos 1º, 2º, 5º e 6º. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Parágrafo 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam, inciso 1º, submetidos a regime de dedicação exclusiva, inciso 2º, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento, inciso 3º, subordinados a mecanismo de fiscalização e de controle interno. Parágrafo 2º. A autorização para porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5º, 6º, 7º e 10 do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º desta lei, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 3º. A autorização para porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Parágrafo 4º. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercer o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1º, 2º e 3º do mesmo artigo, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 anos, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento, ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Inciso 1º. Documento de identificação pessoal. Inciso 2º. Comprovante de residência em área rural. Inciso 3º. Atestado de bons antecedentes. Parágrafo 6º. O caçador, para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Parágrafo 7º. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.